Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera. Estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês um seminário que eu tive que apresentar como finalização de uma matéria, né, do mestrado, e ela aborda sobre manutenção inteligente. São processos de como se abordar sistemas de manutenção pensando em uma indústria cada vez mais tecnológica, né? Introduzindo conceitos, por exemplo, de indústria 4.0. Né? Então, uma pequena introdução, né? Inicialmente, né, eu vou comentar um pouco que o fato dos processos de paradas de máquina, né, por causa de defeitos, eles desde sempre geraram enormes prejuízos para as indústrias. Né? O gasto com a manutenção reativa ele não pode incluir apenas o valor do dano da máquina em si, mas também o custo de todas as horas que a mesma fica parada, né? E nesse custo tem que se incluir também o salário do operador, muitas vezes de uma linha inteira, né? Dependendo de qual máquina que deu o defeito, uma linha inteira pode ser afetada e também a quantidade de produtos que ela deixou de produzir de uma forma inesperada. Né? Mas é completamente irreal, né? Agora falando um pouco sobre a vida útil das máquinas, é completamente irreal pensar em uma linha industrial, ou no caso uma planta industrial, completamente à prova de falhas ou que nunca vai necessitar de algum nível de manutenção. Né? Os componentes, as máquinas, eles possuem uma certa vida útil e eventualmente eles vão precisar de reparos ou mesmo alguma substituição. Então, dito isso, é de suma importância contabilizar essas paradas e a forma que você vai fazer elas e incluir isso no planejamento estratégico da empresa. É nesse ponto, principalmente, que os sistemas de manutenção inteligentes eles podem agregar muito. E nesse ponto eu dou destaque para o SOA, né, que seria o Service Oriented Architecture, que é basicamente uma arquitetura que pode ser muito bem empregada nesses sistemas de manutenção. Mas, só dando uma passada rápida, aqui são as referências bibliográficas que eu estou usando nesse seminário. Né? Então, para vocês não dizerem que eu tirei isso do nada, aqui estão as referências bibliográficas, né, que são mais enfáticas para esse seminário. Mas vamos abordar um pouco mais especificamente os sistemas de manutenção em si. A princípio, existem 3 sistemas, né? Só que o avanço desses sistemas de comunicação e informação, bem como a descoberta de novos sistemas cyberfísicos, eles levam o planejamento de sistemas de manutenção a novos patamares. Atualmente, como dito, né, os principais sistemas de manutenção disponível variam de certa forma entre esses 3 sistemas, que são os reativos, os preventivos e os preditivos. Né? A manutenção reativa ela consiste basicamente em corrigir um problema quando ele se apresenta, como está dito ali no slide, de forma resumida. Então, necessariamente, a máquina apresenta um problema, para-se a máquina, muitas vezes a linha inteira, né, como dito anteriormente, desloca-se um profissional da área da manutenção para inspecionar e definir qual que é o problema, para depois finalmente solucionar, né, o defeito ou a falha que foi apresentada. Isso com certeza envolve muito tempo, custo momentâneo muitas vezes não inserido no orçamento da empresa e, em muitos casos, né, como citado anteriormente, ele perpassa a máquina em si e abrange, né, atinge todos os demais funcionários da empresa. Né? Inclusive, por exemplo, no caso de uma caldeira, né, isso pode parar a planta industrial inteira. Né? Então não se pode deixar
esses equipamentos mais importantes ou mais relevantes, ou que têm um risco maior, para você só fazer manutenção ou só verificar se ele está em bom estado quando ele realmente apresentar um problema, né? E nesse ponto entra a manutenção preventiva, que ela ataca justamente esse fator, que é o fato de corrigir ou de inspecionar antes que aconteça um problema, né? A manutenção preventiva ela pode ser separada em algumas subcategorias, porém eu acredito que elas não são de grande relevância nesse momento, né? Mas, de uma forma resumida, a manutenção preventiva em si, né, como já dito ali, ela se propõe a resolver justamente esse problema mais grave da manutenção reativa, que consiste na parada não programada das máquinas mais importantes da fábrica. Como já citado o exemplo da caldeira, caso ela venha a falhar, o risco envolvido é muito alto, né, e possivelmente vai acarretar a parada de diversos fatores, se não da planta inteira, até ser resolvido o problema, né. Isso sem contar o risco de acidentes, né, que uma caldeira sem manutenção pode gerar. Então, nesse sentido, a partir de análise de dados, histórico de equipamentos e até mesmo a experiência dos profissionais de manutenção, faz-se um cronograma de manutenção e inspeção que periodicamente param o equipamento, né, seja para trocar algo que possivelmente vá dar defeito ou para inspecionar ele buscando pontos de falha. Esse sistema ele é um grande avanço, né, e certamente ele melhorou muito a eficiência das plantas industriais, né, pois resolve muito bem o problema mais iminente, que são paradas não programadas, né, além de fornecer melhores estatísticas de custos para os gestores da empresa. Porém, nesse sistema surgem dois grandes problemas. O primeiro é o fato de que a máquina pode vir a apresentar uma falha antes do tempo de planejamento, né? Muitas vezes, devido a algum fator que não foi levado em conta, que foi esquecido, ou algum outro acontecimento imprevisto, né? Realmente um acidente. E o segundo problema é que esse sistema não leva em conta o estado do equipamento em tempo real. Então, muitas vezes, no caso de substituição de peças, ele acaba gerando um custo de manutenção desnecessário, porque ele substitui uma peça que ainda tem uma grande vida útil pela frente. E por fim, tem esse sistema que é mais relevante para esse trabalho, né, para esse seminário, que consiste na manutenção preditiva, né? E ela busca resolver justamente esses problemas não solucionados pela manutenção preventiva, que são justamente o fato do monitoramento em tempo real da máquina. Tal sistema ele certamente não é viável para todas as máquinas de uma planta industrial, pois, apesar de certamente ser o mais eficiente, ele ainda é muito caro de ser implementado, principalmente em máquinas cujo o retorno não vai ser muito grande, né? Ele consiste basicamente no uso de sistemas de monitoramento via sensores dos mais diversos tipos, que fornecem dados para uma central de processamento, que é programada, muitas vezes até com o auxílio de Deep Learning, para ter uma visão geral do funcionamento em tempo real da máquina e informar, tentar predizer, no caso, quando que essa máquina pode vir a dar problema, né? Esse sistema ele fica encarregado de informar, predizer a necessidade de manutenção, né? Mas agora vamos falar um pouquinho de formas de implementação. As principais formas de implementação desses métodos de manutenção, elas se dividem em conhecimento prévio do especialista de manutenção, os modelos físicos dos equipamentos, métodos estocásticos de previsão, métodos de análise de dado e, obviamente, sistemas integrados que abrangem mais de um deles ao mesmo tempo. Os métodos baseados na expertise dos profissionais de manutenção, eles podem funcionar muito bem para sistemas preventivos ou híbridos, que estejam migrando de alguma forma de uma manutenção preditiva.
para uma manutenção preditiva, que estão migrando de uma manutenção corretiva para preditiva. O principal cuidado que deve ser tomado é com o maior erro que se comete nesse método, que é justamente a não revisão dos períodos de manutenção. Normalmente, esse método ele é estipulado, são feitos os planos de manutenção e o foco passa a ser totalmente em seguir esse plano, sendo que a análise da eficiência e de possíveis melhorias no plano acabam sendo deixados de lado, né? Acabam sendo deixados em segundo plano. Os modelos físicos, por sua vez, né, eles consistem em equações determinísticas que são relacionadas ao comportamento das falhas das máquinas ou dos seus componentes derivados, né, e eles avaliam e monitoram o seu comportamento por um longo período de tempo. Então, para determinar os modelos físicos, o conhecimento específico da área ou da máquina em questão ele é inevitável. Logo, ele é indissociável do modelo baseado em expertise, né? Então, aqui já começa a questão dos sistemas integrados, pois esses são dois modelos indissociáveis, né? Além disso, os modelos físicos para diferentes máquinas, diferentes componentes e diferentes configurações são muito diferentes, o que pode levar para uma mesma planta industrial a uma quantidade muito grande de modelos físicos distintos, né? Principalmente empresas que trabalham com vários setores e máquinas diferentes. Os modelos estocásticos são provavelmente os mais simples e eles levam em consideração principalmente o modelo específico do equipamento ou da peça e o tempo médio que ela normalmente apresenta de vida útil até falhar. Então, ele é basicamente uma média estocástica de equipamentos anteriores semelhantes ou de preferência iguais, né, aos que estão sendo avaliados naquele momento. Os métodos orientados por dados, novamente, né, os mais interessantes para esse seminário em específico, eles se baseiam na análise e programação de manutenções com base nas informações coletadas por sensores. Esse método em específico ele pode ser dividido, né, em métodos que apresentam um gerenciamento mais simples, que são baseados em estatísticas, né, como os métodos de extrapolação de tendência e média móvel autorregressiva, é um nome bem complexo, mas ele tem uma abreviação que é ARMA, né, ou métodos um pouco mais complexos, que são baseados no aprendizado de máquina e deep learning, né, que são muito mais difíceis de serem implementados, porém, de forma normal, mais eficientes também, né? Então, um pouquinho mais a fundo, já que é o mais interessante esses métodos. Os métodos baseados em estatística, eles podem ser considerados mais simples, pois eles se utilizam das teorias já existentes, né, de análise de estimativa de parâmetros, muito baseados nos métodos estocásticos, né? Então, mais uma interligação entre os métodos. E eles se baseiam principalmente no alto grau de especialização que chegaram às formas anteriores de se pensar em manutenção, né? E, em contraste, os métodos de aprendizado de máquina, com o auxílio, por exemplo, de redes neurais, máquinas de vetores ou alguma variação, né, e suportes de sistemas de árvores de decisão, eles não dependem de distribuições estatísticas e, em vez disso, eles usam algoritmos de otimização numérica ou heurística para estimar os parâmetros mais apropriados e setar a manutenção em cima disso. Então, em suma, aprender qual o comportamento esperado da máquina, tanto em regime normal quanto no regime próximo a uma falha. E, aprendendo esses comportamentos, eles tomam as decisões de manutenção ou não baseadas nesses critérios. Então, ambos esses modelos, esses métodos, eles são usados para estimar uma vida útil restante das máquinas e dos equipamentos. E, obviamente, né, nesse caso, o mais importante é que o treinamento do algoritmo seja focado para que ele consiga esquecer os dados antigos que não refletem mais o processo
e selecionar os dados relevantes que se adaptam a novas situações da fábrica, né? Então, por exemplo, a substituição de uma determinada peça por outra que possua uma estatística de vida melhor, ela tem que ser levada em conta, ela tem que ser englobada por esses algoritmos, né? E daí, de forma similar, o descarte deve ser feito dos dados anteriores, né? Uma vez que todos esses modelos de prognóstico disponíveis para manutenção preditiva têm diferentes pontos fortes e fracos, a sua aplicabilidade depende do estado atual do sistema de fabricação, né? Que é determinado pelo estado das máquinas e de seus componentes. Não vale a pena pegar um sistema muito antigo, muito arcaico e tentar implementar um sistema desses, né? Vai ter que passar por um processo de inovação primeiro, para que depois possa ser implementado tal sistema. Portanto, uma abordagem combinada, né, ela pode ser usada para alavancar os pontos fortes de cada um dessas formas de implementação e reduzir os pontos fracos. Nesse caso, métodos individuais apropriados devem ser selecionados em um esquema de ponderação razoável, né, que dita a importância das previsões, isso de forma individual. E, dito isso, entra-se para o próximo ponto importante, que é a questão do diagnóstico, que, como já citado, ele pode ser feito de forma individual ou global, mas sendo que, já vou dar um spoiler, a forma individual é muito, muito, muito mais preponderante, muito mais importante, né? E focando agora um pouco mais nessa área de diagnóstico, principalmente no primeiro caso, que é o diagnóstico individual, né? O autor principal, ali no caso do meu referencial bibliográfico, ele cita algumas metodologias aplicáveis, né, a manipuladores industriais, que seriam a análise de som e ressonância, os modelos matemáticos de análise de dados recebidos em sensores, né, o diagnóstico dos sistemas já inoperantes, então o que leva eles a chegar nesse momento de falha, e a realização da detecção de falhas em sistemas colaborativos, e daí puxando para o global, né, que considerando o sistema na íntegra, né, o autor ele aponta que não é comum, a não ser em casos muito específicos, por exemplo, de equipamentos muito importantes, uma falha do sistema inteiro de uma única vez, né? O que de certa forma retorna a análise dos componentes de forma individualizada, mas de uma forma mais importante, né? Porém, ele sugere que os testes de monitoramento sejam modelados, né, de acordo com máquinas estocásticas de estados finitos, quando você quer ter uma visão mais global da situação. Ele também cita o uso das cadeias de Markov, né, utilizando uma indústria química. Eu não vou entrar em detalhes nisso porque eu simplesmente não tenho tempo, né. E, além disso, ele cita também o treinamento de algoritmos de interpretação de múltiplos dados, utilizando a aplicação de redes bayesianas. Eu espero que eu tenha pronunciado isso certo, né? Também não tenho muita certeza. E agora, entrando mais para a parte final, eu vou falar um pouco da importância da distribuição da capacidade de processamento no diagnóstico, né? Então, de maneira convencional, todos os dados eles são processados por um grande servidor central que recebe, armazena e processa esses dados, e depois ele fornece o diagnóstico e encaminha as soluções dos problemas. Porém, esse método ele fica muito limitado à capacidade de transmissão de dados do sistema, onde uma pequena falha de comunicação ou um atraso no recebimento ou no envio de algum dado pode comprometer de forma irreversível a reatividade ou, no caso, a reação a uma situação de falha, né, gerando uma falha ainda maior. Nesse cenário, um sistema de diagnóstico utilizando o Service Oriented Architecture, SOA, ele se utiliza da vantagem naturalmente desacoplada dos sistemas, né, e da forma distribuída como os seus componentes são instalados, para melhorar a resposta de recuperação em cenários de falha.
Então, a primeira abordagem ela pode ser justamente o uso de entidades extras, né, como está mostrado aqui na imagem, que processam os modelos de interação. Essas entidades elas são fundamentais para poder ter uma rastreabilidade do sistema, né, e explicar como que a propagação das falhas está acontecendo, né, no caso de falhas múltiplas, que são normalmente bem pouco comuns. Né. E no nível mais abaixo, né, cada dispositivo inteligente monitora os seus sensores, né, ele avalia o seu estado, enquanto os níveis mais altos, né, os high level aqui, de diagnóstico, eles fazem a interação e processam da melhor forma, né, o sistema. Eles vão dando uma visão mais global, enquanto quem está focado em realmente resolver o problema são essas entidades de levels mais baixos. Né. Essa arquitetura ela é dimensionada para o nível de diagnóstico desejado, ou seja, ela é altamente escalável, até que todos os requisitos de um determinado sistema sejam atendidos. Né. Por fim, eu vou apresentar alguns pequenos exemplos. Né. Esse aqui seria o hardware e layout do projeto NovaFlex. Né. E aqui tem a árvore de falhas desse projeto. Né. Então, esse projeto NovaFlex ele aborda um contexto industrial, onde cada um desses módulos apresenta o seu próprio supervisório, o seu próprio sistema de detecção de falha, que é integrado a um sistema geral que supervisiona o funcionamento de forma global. Né? Aqui tem um outro exemplo, né, não menos importante, porém, de forma que eu me aprofundei muito menos nele, né, mas ele descreve uma proposta de controle de subestações autônomas. Da mesma forma, né, ele usa a premissa do SOA de ter a autonomia de cada sistema, e os dados eles são computados de forma global, porém sem influenciar diretamente na ação de cada um dos módulos. Né? Então você pode ver, ele funciona de forma distribuída na parte do processamento de dados, né? Mas todos os dados eles são agrupados e enviados a um sistema de controle remoto. Né? E por fim, uma breve conclusão. Né? Então, conclui-se, né, que essas novas tecnologias têm de ser implementadas e testadas, e, obviamente, pensando num cenário de constante evolução tecnológica, os sistemas descentralizados de controle eles se apresentam como uma solução para os problemas encontrados nesses sistemas centralizados de um único servidor, né? Principalmente na questão dos gargalos e da comunicação. Tais problemas eles podem ser solucionados, né, novamente, sendo redundante, utilizando equipamentos inteligentes de forma autônoma, integrados por arquiteturas que respeitam essa singularidade de cada dispositivo, como, por exemplo, a Service Oriented Architecture, SOA. Bom, a minha apresentação fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E se surgir dúvidas, eu estou aberto a comentários. Até mais. Muito obrigado, pessoal.